Olá, eu sou a professora Elma Física. Após a primeira aula sobre trocas de calor, com 3 exemplos, vou agora resolver a lista de exercícios 1, com 3 exercícios. Dê uma olhada na aula anterior, onde eu forneci nos slides essas duas tabelas. O formulário, com 4 fórmulas que iremos utilizar nos exercícios, e aqui uma tabela com a grandeza e a unidade de medida. Então, sempre que tiver dúvida, recorra a esta tabela para saber o que significa cada uma das grandezas e as suas unidades de medida. Tenha sempre em mão estas duas tabelas. Muito bem. Para resolver um exercício, seja ele de física, matemática, alguma outra disciplina, sempre a primeira coisa a fazer é ler o exercício. Então, o ideal é ir lendo para ter uma ideia do que se trata. E numa segunda vez, ir anotando os dados do exercício. Então, lendo o primeiro exercício. Um corpo de massa 250 gramas, ao receber 10.000 calorias, varia a sua temperatura de 25 graus Celsius para 35 graus Celsius, sem variar o seu estado físico. Calcule o calor específico, C minúsculo, da substância que constitui este corpo. Agora eu vou ler novamente e vou ir anotando os dados nesta folha. Então, dados. Um corpo de massa 250 gramas. Então, no lugar da massa, 250 gramas. Ao receber 10.000 calorias. Calorias é o delta Q. Então, 10.000 calorias eu posso escrever cal. Este corpo recebeu 10.000 calorias e variou a sua temperatura, ou seja, aumentou a temperatura de 25 para 35 graus Celsius, sem variar o estado físico, ou seja, se estava no estado sólido, permaneceu no estado sólido. Se variou de 25 para 35 graus, quanto aumentou a temperatura deste corpo? Qual foi a variação? Eu posso pensar que de 25 para 35 aumentou 10. Ou fazer a conta mesmo. 35 menos 25. 35 menos 25, 10 graus Celsius foi o aumento de temperatura. Calcule o calor específico da substância que constitui o material, ou seja, eu preciso calcular o C minúsculo. Eu tenho massa, quantidade de calor, variação de temperatura. E quero descobrir o calor específico da substância. A fórmula que relaciona essas 4 grandezas, qual é? Eu já escrevi aqui, mas se não soubéssemos, poderíamos olhar pelo assunto, trocas de calor, que relaciona essas 4 grandezas, é a primeira fórmula. Então, vou escrevê-la. Então, sempre coloque os dados, em seguida, a fórmula que você vai utilizar. E vamos substituir os valores, então. A quantidade de calor, delta Q, 10.000. Tente colocar sempre embaixo da grandeza, fica mais fácil para ir compreendendo. Massa, em gramas, 250. C, o calor específico da substância, eu não sei. Então, é a incógnita. É o que eu vou descobrir. E a variação de temperatura, 10 graus Celsius. Só coloca os números, não precisa colocar unidade de medida quando substitui, para não confundir. Então, a equação ficou 10.000 igual a 250 vezes C vezes 10. Posso copiar o 10.000 e realizar aqui a conta, 250 vezes 10. 2.500. Não esqueça que estava multiplicando por C, então continua multiplicando pelo C, o calor específico. Para calcular o calor específico agora, então eu vou dividir 10.000 por 2.500.
Tenha sempre em mente a seguinte regra. Às vezes vocês têm dúvida de qual número fica em cima e qual fica embaixo. O número que está multiplicando a letra, no caso é o 2.500, é o número que vai passar dividindo. Então, se 2.500 estava multiplicando, o 2.500 passa dividindo, certo? Então, neste caso, 10.000 dividido por 2.500, 4. Como estamos falando de uma grandeza física, além do valor do calor específico ser 4, eu preciso colocar a unidade de medida. Aqui no exemplo, ele já deu a unidade de medida. Se você não soubesse, deveria lembrar ou consultar aqui a nossa tabela, né? Calor específico, a unidade de medida está aqui. Então, até acostumar, vai consultando a tabela ou o próprio exercício. Então, 4 calorias, grama, graus Celsius. Então, esta aqui é a resposta do exercício número 1. Qual o calor específico da substância que constitui o material? O calor específico vai ser de 4 calorias, grama, grau Celsius. Cada substância tem um valor de calor específico, que vai depender da propriedade deste material. Pois bem, vamos ao exercício número 2. O exercício número 2 fala que uma pedra retirada de um forno a 80 graus Celsius é colocada imediatamente sobre uma pedra de gelo. Então, eu peguei uma pedra quente de um forno e coloquei sobre uma pedra de gelo a 0 graus Celsius. Até acontecer o equilíbrio térmico, porque vai acontecer uma troca de calor, né, entre a pedra quente e a pedra de gelo, verifica-se a formação de água, ou seja, se eu peguei uma pedra quente e coloquei sobre uma pedra de gelo, o gelo vai começar a derreter, fundir, passar do estado sólido para o líquido. E vai formar 20 gramas de água. Tem mais algum dado, exercício. Sendo o calor latente de fusão, ou seja, a quantidade de calor que eu preciso dar para esse gelo derreter, no caso é L igual a 80 calorias por grama, ou seja, o calor latente é de 80 calorias para cada grama, determine. Então, temos 2 itens. Item A, determinar a quantidade de calor, ΔQ, fornecida pela pedra. Item B, a capacidade térmica C maiúsculo, em calorias por graus Celsius. Opa! Temos várias outras grandezas que não usamos no exercício número 1. Então, vamos lá. Ler novamente e separando os dados do exercício. Então, dados. Uma pedra retirada de um forno a 80 graus Celsius foi colocada sobre uma pedra de gelo a 0 graus Celsius. Então, qual foi a variação de temperatura? De 80 para 0. 80 menos 0, que dá 80. A massa de água formada, fala aqui, ó, formação de 20 gramas de água. Então, eu vou colocar no lugar do M, massa, 20 gramas. E o calor latente de fusão do gelo foi dado aqui, ó, 80 calorias por grama. Então, os dados desse exercício são variação de temperatura, massa e calor latente. Muito bem. O item A pergunta a quantidade de calor fornecida pela pedra. Nesse caso, não podemos... Então, vamos lá, continuando. No item A, eu preciso calcular a quantidade de calor, ΔQ, fornecida pela pedra. E no B, a capacidade térmica, C maiúsculo. Então, vamos lá. No item A, se eu quero calcular quantidade de calor fornecida pela pedra, se eu fosse utilizar esta fórmula que utilizamos da outra vez, eu ia precisar do Czinho, o calor específico da pedra. E não foi dado qual o valor do calor específico e nem fala qual é o material, é uma pedra. Então, eu não tenho como saber esse valor de calor específico. Então, eu verifico também que ele me deu o valor do L, calor latente de fusão do gelo.
Então, existe uma outra fórmula que eu posso usar nesse exercício que envolve o calor latente, que é ΔQ dividido por M. Então, eu vou usar neste exercício esta fórmula. L é igual a ΔQ dividido por M. Então, o valor do L é 80. Então, no lugar do L, vou substituir 80. E no valor do ΔQ, continuo ΔQ. A massa de água, né, aquela água que derreteu, o gelo derreteu e formou essa água, 20 gramas. Então, por isso, substituir 20 gramas. Usando aquela regrinha da matemática, quando não tem nada embaixo do 80, coloco 1, para poder fazer a multiplicação. 1 vezes ΔQ, ΔQ. 80 vezes 20, ou 20 vezes 80, 1.600 calorias. Então, a quantidade de calor fornecida pela pedra, o item A, 1.600 calorias é a resposta. No item B, queremos saber a capacidade térmica C em calorias por grau Celsius. A capacidade térmica, ela pode ser dada aqui por esta fórmula. Quantidade de calor dividido pela variação de temperatura. Então, podemos escrever C é a quantidade de calor em calorias dividido pela variação da temperatura em graus Celsius. Não tínhamos a quantidade de calor, mas acabamos de calcular. Então, esse 1.600 eu posso substituir aqui no item B. Quantidade de calor 1.600 e ΔT, a variação de temperatura, 80. 1.600 dividido por 80, 20 calorias por grau Celsius. É a capacidade térmica da pedra. Resposta do item B. Se você tiver dúvida quanto à unidade de medida, pode utilizar a própria tabela para olhar, ó, capacidade térmica, qual unidade de medida, ou fazer análise dimensional mesmo. Se ΔQ é em caloria e ΔT em graus Celsius, então na resposta aqui, caloria por grau Celsius. Exercício 2. Vamos então ao exercício 3. Uma panela com água foi colocada no fogão e entrou em ebulição, ferveu. A temperatura ambiente da água era de 25 graus Celsius. Se a panela recebeu 7.500 calorias, qual a massa de água contida na panela? Vamos então aos dados. Dados do problema. A panela foi colocada no fogão e a água entrou em ebulição, ferveu. Qual temperatura que a água ferve? Quando está ao nível do mar, a água ferve a 100 graus Celsius. Conforme a gente vai para uma altitude maior, a temperatura de ebulição diminui. Mas como não está falando nada de altitude, vamos considerar o valor padrão ao nível do mar, 100 graus Celsius, certo? Então, se ferve a 100 e era 25, qual é a diferença? Eu vou colocar aqui 100 menos 25, ou seja, 75 graus Celsius. A panela recebeu 7.500 calorias, então a quantidade de calor, 7.500 calorias. Pergunta, qual a massa de água contida na panela? Não sabemos. Para usar esta fórmula, eu preciso também do valor do C, calor específico. Se está falando que a panela tem água, eu preciso do calor específico da água. É simples lembrar, o valor do calor específico da água é 1 caloria por grama por grau Celsius. Caso não lembrasse, eu poderia consultar uma tabela, mas em geral, né, é fácil lembrar, o calor específico da água é sempre 1. Se não, podemos consultar este tipo de tabela. Essa tabela eu forneci na aula número 1. Tem algumas substâncias e o valor do calor específico dessas substâncias. Ó, a água, 1. Está escrito 1,00, mesma coisa, 1, certo? Se fosse outra substância, eu poderia consultar essa tabela. Então, substituindo os dados na fórmula. Então, a fórmula que iremos usar é essa daqui. Uma dica.
Podemos fazer algumas brincadeiras para lembrar de algumas fórmulas. Esta fórmula, para nunca esquecer, eu faço assim. Que macete? Que macete? A fórmula do que macete. Então, se perguntarmos, estamos estudando troca de calor, resolver uma lista de exercício, qual fórmula eu uso? A fórmula do que macete. Calor, massa, calor específico, temperatura. Que macete, certo? Então, quantidade de calor, vamos substituir 7.500. Massa, não sei. Calor específico da água, 1. E a temperatura, 75. Então, resolvendo a equação, massa, 1 vezes 75. Então, 7.500 igual a M vezes 75. Então, 7.500, 75 está multiplicando, passa dividindo. Sempre aquela regrinha, né? O que está multiplicando, a letra passa dividindo. Então, 7.500 dividido por 75, 100 gramas. Então, respondendo à pergunta, a massa de água contida na panela é de 100 gramas. É isso, então. Resolução dos 3 exercícios feita. Até a próxima aula. Tchau!